Olá, começa agora o episódio 31 do Ora Bola. No episódio de hoje vamos falar de Eurocopa. Toca a vinheta, Filo. Merci beaucoup, Maria! Começa agora o episódio 31 do Ora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Esse que é o 31º episódio, ou o primeiro episódio da segunda temporada em 2021. Eu sou o Fernando Tancredo, o Tanque. Envagiok, Felipe Lopes, o Filó. Envagiok, que é Eu Sou em húngaro, uma das línguas oficiais da União Europeia. Se eu sunt Henrique Gonçalves, Cel fara porecla. Isso é Eu Sou Henrique Gonçalves, o sem apelido em romeno, que é mais uma das línguas da União Europeia. Hoje a gente aqui falando as mais diversas línguas, né? Nossos apresentadores aqui gastando seu conhecimento no Google Translate. É quase a Torre de Babel. É porque hoje a gente vai falar de União Europeia e da Eurocopa. A Eurocopa aí de 2020 que acabou sendo adiada, né, por causa do coronavírus, e que vai ser agora em 2021, no meio do ano, lá em junho. Mas antes da gente começar, aproveitar para dar aquela primeira passada da nova temporada nas nossas redes sociais. A gente está como Ora Bolas Pod, Ora com H, Pod POD, no Instagram e no Twitter. Estamos também nas diferentes plataformas de streaming, né? No Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Cashbox. Estamos também no YouTube com as imagens. Aproveita e começa 2021 já seguindo a gente. Mas é isso, né? A Euro 2020 foi um dos torneios aí que acabou sendo cancelado ou sendo adiado. A Olimpíada também era para ter sido realizada em 2020, né? Foi adiada para esse ano agora de 2021. Mas a Euro, que pelo menos na minha opinião aqui, é um dos torneios mais legais aí de futebol do mundo. Fica aquele gostinho de Copa do Mundo, sem ser Copa do Mundo, né? Eu sempre gosto de assistir também porque os jogos são muito bons, né? É o segundo maior torneio de seleções aí do mundo, atrás só da Copa do Mundo. E realmente pega todas as grandes seleções do mundo, com exceção de Brasil e Argentina ali. E Uruguai. Mas podia até convidar aí, né? Chamar a gente convidado e fazer uma nova Copa do Mundo. Ia ficar divertido. Ué, se o Japão jogou a Copa América, por que o Brasil não pode jogar a Eurocopa, né? Verdade. Com certeza. Mas realmente é um dos torneios mais legais. Acho que todo mundo que gosta de futebol gosta de assistir a Eurocopa. E a gente vai ter um torneio bem interessante esse ano. E além de ser um torneio especial, né? Os europeus eles valorizam muito a Eurocopa. Não é como a Copa América aqui pra gente, que é um torneio que a gente quer ganhar por causa da rivalidade, mas que não é, né? Ninguém vai considerar o Brasil um sucesso porque foi campeão da Copa América. E vamos torcer para que a Eurocopa 2020 seja realizada em 2021 e não seja adiada para 2022 de novo, né? Vai ser um sucesso se a gente conseguir fazer ela em 2021. Acho que o caso da Eurocopa é ainda mais fácil, porque que nem nos outros torneios de futebol que estão sendo feitos aí, o pior dos casos seria ela ser feita sem torcida, né? As Olimpíadas de Tóquio aí já é algo mais difícil de fazer sem presença de outras pessoas. Realmente. Isso é verdade. E eu só queria falar que o slogan da Euro 2021 é Viva de Verdade, então realmente não dava para ter sido realizado em 2020. Se for levar o slogan a sério, só pode ser realizado em 2026. Mas então vamos lá, né? Essa Euro de 2020/2021 aí, ela vai ser uma Euro um pouco diferente, porque a ideia da UEFA, que é a associação que organiza aí a Eurocopa, mudou um pouco o formato esse ano para realizar um torneio na Europa inteira, em vez de ser numa sede única, justamente para comemorar os 60 anos da Eurocopa. E isso entra aqui um pouco na ideia da União Europeia, né? Então eu vou deixar o Filó começar para explicar para a gente como é que foi esse negócio da União Europeia aí. Então vamos ver como é esse negócio aí, essa tal de União Europeia. Que história é essa aí que a galera tá se juntando aí pra fazer a união? Palhaçada? Porra. Bom, a União Europeia é uma união econômica e política formada atualmente aí por 27 países, entre eles países super importantes, né, como Alemanha, França, Espanha, Itália, também alguns países menores como Estônia, Irlanda, Bulgária, até o Chipre. E entre eles, não a Inglaterra, né?
Vamos chegar na parte mais polêmica aí dos últimos anos, da saída do Reino Unido. E, como a gente citou aqui, são vários idiomas oficiais, basicamente todos dos países aí que compõem a União Europeia, totalizando 24. E essa União Econômica e Política tem aí por objetivo assegurar a livre circulação de pessoas, de bens, serviços e capitais entre esses países, também de legislar assuntos comuns na justiça desses estados e manter políticas de comércio, agricultura e desenvolvimento entre eles. A União Europeia é sempre descrita como uma entidade política sem precedentes na história, realmente uma união de estados feita de uma maneira muito diferente de tudo que a gente já viu, né? Tanto em questões políticas, quanto econômicas, quanto até burocráticas mesmo. E em 2019, no último censo, a União Europeia representava 6% da população mundial, ao mesmo tempo em que representava 18% do PIB mundial, né? Então a gente vê como realmente é uma região importante para o mundo inteiro, até por ser composta por países europeus, né, que são países, em geral, mais desenvolvidos do que o resto do mundo. Eu acho que é até uma daquelas coisas que vai marcar bastante o século 20 e 21, né? Acho que quando as pessoas olharem para trás na história do mundo, talvez daqui a 100, 200 anos, e é uma ideia interessante, né? E de certa forma tem funcionado, apesar de alguns países aí que eu não vou mencionar não estarem gostando muito da ideia. Vão olhar para trás daqui a 200 anos se a humanidade ainda estiver viva, né? Porque o desafio é esse. Segunda temporada tá começando, né? Alto astral. Otimismo em pauta aqui na Hora Bot. Mas a União Europeia também tem um papel essencial aí em desenvolver relações no mundo inteiro, né? Não só na Europa. Relações de defesa, de diplomacia, relações internacionais. E, inclusive, em 2012, a União Europeia venceu o Prêmio Nobel da Paz por terem contribuído aí durante mais de 6 décadas para a paz, para a reconciliação entre países, pela luta da democracia e dos direitos humanos no mundo inteiro. E para contar um pouco da história de formação da União Europeia, a gente tem que voltar aí alguns anos. Essa organização que tem sua origem aí nos anos 50, vinda de outras organizações que eram chamadas de comunidades europeias. E a história da Europa é muito importante para a criação da União Europeia, porque desde a queda do Império Romano, lá no longínquo ano de 476... Eu lembro. Bons tempos. Bons tempos. E desde a queda do Império Romano, vários estados europeus se viram aí na falta de uma união, né, com outros países, outros estados, porque na época todas as regiões que viriam a ser esses países modernos da Europa eram governadas por um único estado, e mesmo que durante os séculos, aí chegando até o século XIX, eles não quisessem ser um governo único, eles vinham essa necessidade de pelo menos ter uma relação maior com os outros países, né? Uma relação política mesmo, de ajuda, políticas econômicas também. E esse sentimento pan-europeu de políticas e ideais e de unidade realmente começou a ficar mais forte durante o século XIX e foi muito inspirado também pelas ideias liberais, tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Americana. E aí a gente chega num marco importante que foi a queda de Napoleão, né, o Império Francês, que chegou ao fim ali no início do século XIX. E no ano de 1815, a gente teve o Congresso de Viena, que a gente já até citou aqui também no podcast, que redividiu a Europa após a queda de Napoleão. E foi nesse momento, assim, a primeira grande força que viria depois a levar à fundação da União Europeia. Inclusive, no ano de 1849, foi usado pela primeira vez o termo Estados Unidos da Europa, né, que foi feito aí no discurso do Victor Hugo, durante o Congresso Nacional da Paz em Paris. E a frase dele foi a seguinte, um dia nós veremos todas as nações do continente formando uma irmandade europeia e veremos os Estados Unidos da América e os Estados Unidos da Europa frente a frente se conectando através do oceano. Então a gente vê que já tinha essa ideia lá em 1849 e até com esse termo, né, de Estados Unidos da Europa, que é um termo bem forte, e fazendo essa conexão aí com os Estados Unidos da América. É verdade, o termo é bem interessante. E eu acho até que fica meio estranho porque parece Estados Unidos da América, né? O EUA. Mas eu acho que ficaria uma sigla interessante, porque ficaria o EUE. EUE. E em inglês seria o USA e o USI. Isso. Pois é. Mas durante o século XIX a gente não teve assim, grandes feitos no sentido de mover, de fato, essa União Europeia. E aí a gente chegou depois no século XX, já na Primeira Guerra Mundial, que, né, meio que jogou por água abaixo essa ideia, justamente com a guerra entre os países europeus.
É porque era uma irmandade, né? E irmão sempre briga, então É. ficaram brigando aí um com o outro e deu nisso. Mas a briga entre irmãos depois leva à paz, né? Mas vai demorar um pouquinho, porque durante o período entre guerras, essa ideia de uma integração política e econômica ficou meio de lado, embora muitos dos pensadores europeus da época já tenham percebido que ela era necessária para, inclusive, parar essas guerras, né? Porque a consciência de que esse mercado europeu estava um pouco em crise, e que a ascensão também do mercado americano, que estava muito forte. Todas essas ideias acabavam mostrando que os estados europeus precisavam se unir, mas como isso não foi feito, e até pelas consequências do fim da Primeira Guerra Mundial, aconteceu também a Segunda Guerra Mundial, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, os grandes líderes europeus viram essa união como um antídoto para esse nacionalismo extremo e para essas desavenças que tinham causado aí as duas guerras nos últimos anos. Eu acho interessante a gente falar isso porque realmente mostra, como o Filó falou aí, que desde o Império Romano, tudo o que acontecia ia, na verdade, na contracorrente dessa união, né? Assim, desenvolvendo em países e tudo isso, e cada vez mais a Europa era mais fragmentada, né? Cada povo reivindicava sua própria área, a gente falou aqui também já do povo basco, tudo isso. Então, essa União Europeia realmente vai aí na contracorrente de tudo que aconteceu nos últimos 1.500 anos, né? Exatamente. Foram muitas guerras, né, ao longo desse tempo. E realmente você se unir politicamente e economicamente com seus países vizinhos é uma maneira muito simples até de todo mundo se ajudar e de evitar guerras entre esses países, né? Então, em 1946, aí logo depois da Segunda Guerra, o Winston Churchill usou novamente esse termo Estados Unidos da Europa em um de seus discursos. E depois, em 1948, a gente teve o primeiro movimento aí, de fato, no sentido de unir esses países, que foi o Congresso de Haia. E nesse congresso a gente teve a criação tanto do Movimento Europeu Internacional, que era a primeira organização oficial aí para discutir a união desses países, quanto a criação do Colégio da Europa, que é um instituto universitário que existe até hoje, que é um instituto independente de nacionalidades e que é voltado para os estudos europeus. E foi nesse instituto que muitos dos futuros líderes da Europa viriam a se juntar e estudar juntos, e isso gerou uma maior integração entre os países também. Esse Congresso de Haia também levou diretamente à fundação do Conselho Europeu no ano seguinte, em 1949, que era um conselho aí focado principalmente em valores de democracia e direitos humanos, embora não fosse um conselho que falasse tanto de questões econômicas. Eu acho interessante que um dos principais defensores aí da criação, não só da União Europeia, como dos Estados Unidos da Europa, como você falou, né, que seria um passo além ainda, é o Churchill, que é um dos principais primeiros ministros daquele país que a gente não vai comentar aqui, né? Aquele país que sempre decepciona no futebol, né? Exatamente. Mas aí nos anos seguintes, alguns líderes europeus ficaram um pouco decepcionados com a falta de progresso feita por esse Conselho Europeu. Então, 6 dessas nações decidiram tomar um passo à frente e criar a Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Essa comunidade foi estabelecida em 1951, no Tratado de Paris, e foi assinada por Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Holanda e Alemanha Ocidental. Luxemburgo que fez a diferença aí nessa união, com certeza. O pô fechou, né? Sempre aí importante na história do mundo. Galera, pessoal, se Luxemburgo tá indo, a gente tem que ir atrás, né? Se o Luxemburgo tá na seca, a gente entra também. E esses 6 países, eles entendiam que tanto o aço quanto o carvão eram 2 indústrias essenciais na preparação para a guerra, né? E tendo essas indústrias fortes, esses países conseguiriam evitar futuras guerras que pudessem surgir. Bom, basicamente, se forem contra a seca, né, vocês ficam sem aço, sem carvão e sem técnico de futebol. Então, não tem como. É isso. Mas é muito da ideia da Guerra Fria, né? E da indústria de guerra nuclear também, né? Você precisa ser forte para evitar a guerra, porque aí você só ameaça e não faz de fato as coisas. Pelo menos a gente espera que não faça. 6 anos depois, os mesmos 6 países assinaram um segundo tratado, que foi o Tratado de Roma, e criaram a segunda comunidade entre eles, que foi a Comunidade Econômica Europeia, que estabelecia uma área de livre comércio entre esses países e também oficializava a cooperação econômica entre eles em todos os segmentos, não só carvão e aço. Eles também assinaram um outro pacto que criava a Euratom, que era a Comunidade Europeia de Energia Atômica, para a cooperação de desenvolvimento de energia nuclear.
Então a gente vê que essas 3 comunidades aí que foram criadas por Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Holanda e Alemanha Ocidental foram a base do que viria depois a ser a União Europeia, e elas foram chamadas de as primeiras comunidades europeias, né? Tanto que 10 anos depois, em 1967, aconteceu o Tratado de Fusão, que juntou essas 3 comunidades numa entidade só, que foi renomeada exatamente como Comunidades Europeias. Eu só queria dizer que, apesar dessas comunidades todas aí que o Filó comentou, a principal comunidade só veio surgir depois do ano 2000 com a criação do Orkut, né? Essa é a maior comunidade de todas, né? Que a gente sente mais falta, que era muito melhor que esse Facebook aí, maldito. Era Eu Vivi na Comunidade Europeia. Queria saber se a página das comunidades europeias tinha lá quantos % de legal, sexy e confiável. Nossa. Depois, em 1973, a gente teve a primeira adesão aí de novos países nessas comunidades europeias, com a entrada da Dinamarca, da Irlanda e, curiosamente, do Reino Unido. Em 79, ocorreram as primeiras eleições diretas para o Parlamento Europeu, né, que é um parlamento aí supranacional. Depois, em 81, a gente teve a entrada da Grécia. Aí a gente chega em 1985, quando teve um acordo muito importante, que foi o Acordo de Schengen, que é uma palavra aí bem conhecida para o pessoal que fez intercâmbio, né, na Europa, porque foi esse acordo que pavimentou o caminho aí para a abertura das fronteiras físicas, né, entre os países. Então, os países que faziam parte dessas comunidades europeias passaram a ter passagem livre e o controle de passaporte foi suspenso entre os países membros. Isso fortaleceu bastante esse sentimento de você ser europeu, não necessariamente ser da sua nacionalidade original. Eu só queria dizer que, para quem fez intercâmbio lá, isso pode ser muito legal, mas, assim, para quem é turista, é muito revoltante eu não conseguir o carimbo de todos os países. Eu queria sair conseguindo aqueles carimbinhos no passaporte e não consigo. É realmente um problema gravíssimo. Pois é, porra, é revoltante. E só vamos lembrar aqui que Schengen é uma cidade no nosso queridíssimo e glorioso Luxemburgo. É muito importante Luxemburgo, né? Sempre. Acho, inclusive, que merece um episódio à parte aí no Hora Bolas, em breve. Né? História esportiva de Luxemburgo. Aliás, como é que se soletra Schengen? Schengen. Schengen, é certo. Muito bem. Em 1986, a gente teve a entrada dos países da Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. E foi nesse ano também que começou a ser usada a bandeira europeia, né, que a gente conhece aí da União Europeia, que é aquela bandeira azul com as estrelas douradas fazendo um círculo no meio. Depois, em 90, com a queda da União Soviética, a gente teve a entrada da Alemanha Oriental, que se reunificou aí com a Alemanha. E depois, em 1992, a gente teve formalmente o estabelecimento da União Europeia, como a gente conhece hoje em dia. Deixou de se chamar Comunidades Europeias para se chamar União Europeia, e isso foi estabelecido pelo Tratado de Maastricht e finalizado, de fato, em 1993. E nesse mesmo ano de 93 foram estabelecidos os critérios para novos países poderem se tornar membros da União Europeia. Aí, em 95 entraram Áustria, Finlândia e Suécia, e depois, em 99, a gente teve a reforma do euro, né, a moeda atual aí dos países da União Europeia, não todos, mas sua maioria. E atualmente, dos 27 países da União Europeia, 19 usam o euro como sua moeda oficial. E aí, já chegando no século XXI, em 2004 a gente teve a entrada do maior número de países de uma vez só, quando passaram a fazer parte da União Europeia o Chipre, a República Tcheca, a Estônia, a Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. 3 anos depois entrariam também a Bulgária e a Romênia, em 2007. E para fechar aqui a história da União Europeia, em 2009 a gente teve a última grande mudança para essa comunidade aí, que foi o Tratado de Lisboa, onde ocorreram várias mudanças significativas, tanto constitucionais quanto políticas e econômicas, para as leis da União Europeia, e se estabeleceu realmente a organização política que a gente tem hoje nos moldes que a gente conhece, as leis do parlamento, as leis que valem para todos esses países. E como a gente já comentou aqui algumas vezes, né, o Reino Unido acabou sendo o primeiro estado, de fato, a sair da União Europeia. Eles fizeram um referendo em 2016 e o Brexit, né, como ficou conhecida, a saída aí do Reino Unido da União Europeia, foi aprovado por 52% da população
E essa saída, de fato, só foi finalizada nesse ano agora de 2020. Esse Brexit mostra bastante aí alguma das discordâncias aí em relação à União Europeia. Dentro da Europa tem alguns países que são muito mais desenvolvidos do que outros, né? E um dos problemas aí, né, da União Europeia, que o pessoal reclama, é que os países mais ricos estariam meio que sustentando os países que estão em crise, né? Como a Grécia teve uma crise muito forte, né? Alguns outros países ali daquela região dos Balcãs ali também, né? Portugal também teve uma grande crise aí. Justamente, e até a Itália também, né? A Itália também teve. Verdade. Ainda mais em 2020 aí, né? Foi uma das razões aí pela qual a Inglaterra resolveu sair. E outro problema grave lá também é a questão dos imigrantes, né? Que acabou influenciando essa saída do Reino Unido. Tanto desses imigrantes vindos aí dos próprios países europeus, da União Europeia, quanto dos imigrantes de outros lugares, né? Como os refugiados da Síria, Turquia também. E esse custo aí de você sempre ajudar os países em crise, que é uma coisa que a União Europeia tradicionalmente aí sempre fez, né? Sempre teve aí no espírito da União Europeia, e com isso você acaba criando as discordâncias, como você falou, né? É uma coisa muito difícil de você convencer as populações dos países mais ricos e até os governantes, óbvio, mas também o povo, né? De que você deve, usar o dinheiro do teu país para ajudar, né, um outro país que esteja em crise aí só porque ele faz parte do mesmo bloco. Não, sem dúvida, mas o que é interessante é que, como a gente sempre tem aqui o nosso momento biologia, é que com a saída da Inglaterra da União Europeia, agora o mapa da União Europeia parece bastante com um escorpião. Vale a pena a gente ressaltar aqui, porque é importantíssimo. E fica aqui já a minha chamada pro Henrique no final do episódio imitar um escorpião, então. Boa. Porra, agora é sacanagem. Afinal, Hora Bolas também é análise de mapas, né? E das figuras que eles formam. Com certeza. Com certeza. Inclusive, vale dizer aí que a Finlândia e a Suécia são perigosíssimas, né? Porque são a cauda do escorpião ali, né? Pode ferroar. Então, fica de olho nesses países escandinavos aí. Tem até o olho ali, né? Que é a Suíça. Olha! Muito bom, muito bom. Bom, vamos deixar no Instagram e vocês, por favor, deem mais dicas sobre o formato da União Europeia e do escorpião. Passando, então, da parte política e econômica e biológica também, por que não, né? Diria também a parte cartográfica do episódio, né? Certamente. Bom, mas então, passando para a parte futebolística do episódio, vamos falar aí um pouco da criação da Eurocopa, né? A Eurocopa que surgiu até bem perto da criação das comunidades europeias, já que a primeira edição ela foi em 1960. Só que, na verdade, a ideia da Eurocopa ela já é bem mais antiga. O idealizador aí, e até criador, de fato, da Eurocopa, ele foi um francês, o Henri Delaunay, que era primeiro um jogador e árbitro de futebol, que depois acabou se tornando um dirigente. E ele, em 1927, quando já era uma figura bem influente, tinha 20 anos de Federação Francesa, e era muito amigo do Jules Rimet, que foi o criador da Copa do Mundo, ele tentou, junto com o Jules Rimet, criar também um campeonato europeu. Ele acabou não conseguindo, ele ajudou, de fato, o Jules Rimet a criar a Copa do Mundo, que começou em 1930. E aí, essa ideia do campeonato europeu, ela por diversos motivos acabou morrendo. Em 1927 foi quando ele tentou aí, né? Fez a primeira proposta junto do Jules Rimet. Depois disso veio a crise de 29 e aí começaram as tensões na Europa, né? O surgimento de Hitler e do nazismo na Alemanha desencadeou na Segunda Guerra Mundial. Depois a recuperação da Europa no pós-guerra. Então realmente era um clima que não era nem um pouco propício a você criar um campeonato que englobasse todo mundo. Até que em 1954 a UEFA foi criada, né, a Federação de Futebol Europeia. E ele, Henri Delaunay, virou o primeiro secretário-geral da UEFA, que seria basicamente o presidente da UEFA. E, lógico, aproveitou a sua nova influência para trazer de volta a competição que ele queria, o Campeonato Europeu. Ele acabou morrendo em 55, ele ficou só aí 1 ano e meio como presidente da UEFA, mas a morte dele acabou gerando uma comoção aí e um movimento para que fizessem, então, esse campeonato europeu em homenagem a ele.
Inclusive, o filho dele, Pierre Delaunay, que foi quem sucedeu ele aí na direção da UEFA, foi o grande responsável pela criação do torneio. Então, decidiu-se que em 1960 iam fazer esse primeiro torneio, que era chamado de Copa das Nações Europeias. Esse foi o primeiro nome aí da Eurocopa. E criaram em um formato bem simples aí e bem diferente do atual. Se inscreveu quem quis, então foram 17 países que decidiram participar e fariam um mata-mata, que seria classificatório, e só os 4 finalistas, né, ou seja, os semifinalistas, que iriam para o campeonato de fato. Ou seja, oficialmente, a primeira Eurocopa só tinha 4 países. Tiveram vários países que decidiram não participar, a Inglaterra, a Holanda, a Alemanha Ocidental na época, e a Itália foram os principais deles, acharam que era um torneio irrelevante, né, não valia a pena. E além disso, a Espanha, ela entrou, mas quando no sorteio ela caiu contra a União Soviética, ela decidiu se retirar, porque a Espanha, na época governada pelo Francisco Franco, o general ditador, eles não gostavam, obviamente, da União Soviética. Os 4 finalistas foram a França, a Iugoslávia, a União Soviética e a República Tcheca. Então foi decidido que a França seria a sede, e aí os jogos foram jogados em Paris e em Marseille. E a final em Paris, no Parque dos Príncipes, foi entre União Soviética e Iugoslávia. E a União Soviética ganhou por 2-1 na prorrogação, se tornando então aí a primeira campeã europeia. A grande curiosidade desse torneio, que obviamente foi bem pequeno, né, já que só tinha semifinal e final, é que o primeiro jogo dele, que foi França e Iugoslávia na semifinal, terminou 5-4 para a Iugoslávia, é até hoje o jogo com mais gols na história da Eurocopa. O torneio continuou assim por mais um tempo. Até 76 foi o mesmo esquema. Então as 5 primeiras edições foram sempre um grande mata-mata qualificatório em que os 4 últimos faziam o torneio de fato. Mas ao longo dessas edições a importância foi crescendo. Já em 64 foram 29 países que se inscreveram para o torneio qualificatório, né, contra 17 do anterior. E a única grande ausência foi a Alemanha Ocidental. E mais uma vez tivemos um caso de país que se retirou por motivos políticos, quando o sorteio colocou Grécia e Albânia frente a frente, e eles que estiveram em guerra por muito tempo aí, né, fazem fronteira, então a Grécia decidiu não jogar porque não ia enfrentar a Albânia. Uma outra ironia aí é que a final foi entre Espanha e União Soviética. Espanha que decidiu não jogar em 1960 lá no qualificatório, era a sede de 64 e quando chegou na final, bom, aí a chance de ser campeão falou mais forte do que as convicções políticas, né? Aí acabou ganhando, né? Pois é, acabou ganhando aí, venceu por 2-1, se tornou o segundo campeão europeu. E aí os torneios seguintes continuaram no mesmo esquema. E aí, como uma curiosidade aí, é que naquela época, se a final terminasse empatada e fosse para a prorrogação e a prorrogação também terminasse empatada, não existiam pênaltis, e sim uma segunda partida, você jogava um replay. Só que na semifinal não existia segunda partida. Então a semifinal entre Itália e União Soviética terminou empatada em 0-0, foi para a prorrogação, continuou empatada, e aí resolveram decidir ela no cara ou coroa. A Itália, então, ganhou o cara ou coroa, foi pra final e ganhou a final. Muito mais fácil do que esperar os caras baterem 10 pênaltis, né? Pra que isso? Acelerar, né? Tira um cara ou coroa ali, resolve rapidinho e vambora. Pois é, dá um trabalho, demora muito, né? Já jogou 120 minutos, bater 10 pênaltis é um negócio que demora demais, né? Bom, provavelmente depois disso decidiram que era uma péssima ideia, uma ideia de bosta, você fazer aí um cara ou coroa pra ver quem ganha. E introduziram os pênaltis, que em 1976 foram usados pela primeira vez. E justamente nessa disputa, que foi na final entre Tchecoslováquia e Alemanha, o último pênalti cobrado pelo Antônio Panenka fez história, porque ele foi a primeira pessoa no mundo, ou pelo menos a primeira pessoa que se sabe, tem registro, a cobrar um pênalti de cavadinha. Ele inventou a cavadinha... Ou seja, a culpa é desse cara aí, eu tenho que culpar esse maluco por inventar essa coisa horrível que é essa cavadinha. Ele mesmo, e porque ele acertou, né? Ele bateu o último pênalti e deu o título para a Tchecoslováquia, dando uma cavadinha, o goleirão caiu e ele botou ali no meio do gol de levinho. O Louco Abreu ficou com inveja.
Cavadinha é horrível se o cara erra, entendeu? Exatamente. Ou então você é contra o seu time, aí você fica morrendo de raiva. Mas depois disso, com um crescimento tão grande aí, né, em 76 ainda eram 4 times só, eles decidiram que estava na hora de aumentar. Então em 80 foi para 8 times, e aí já tinha uma fase de grupos, eram 2 grupos de 4, e aí os vencedores iam para a final, e os vice de cada grupo disputavam em terceiro lugar. E assim ela foi se expandindo, e em 96 se decidiu dobrar de novo o número e ir para 16 times. O grande motivo para isso é até bem interessante. Perceberam que, na verdade, tinha ficado mais difícil você entrar na Eurocopa do que na Copa do Mundo. Em 90, 14 dos 24 times da Copa do Mundo eram europeus, enquanto só 8 podiam entrar na Eurocopa, né? E aí, atualmente, ela cresceu para 24 times em 2016, na última edição, e é como é hoje em dia. E lembrando também que a gente contou bastante da história da UEFA e da parte das competições de times europeias no nosso episódio 13. Então, quem não ouviu, volte lá para ouvir, ou quem ouviu, ouça de novo. É bom para complementar aí todo o seu conhecimento sobre futebol europeu. É isso aí, nunca é demais. Sempre bom ouvir a história da famosa Cocopa, né? Que rende tantas piadas aqui no nosso podcast. Então, se você não entende as piadas da Cocopa, é porque você não ouviu o episódio 13, então vai lá ouvir. É isso aí, uma das competições preferidas de todos nós aqui no Hora Bolas. E a Eurocopa, que tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que ela tem vários campeões diferentes. Em 15 edições foram 10 campeões. Existem mais campeões da Eurocopa do que da Copa do Mundo, em números, em menos edições, né? Os únicos países a ganharem mais de uma vez são a Alemanha e a Espanha, que são tricampeões, e a França, que é bicampeã. Além disso, a gente tem aí União Soviética, Itália, República Tcheca, na época Tchecoslováquia, Portugal, Holanda, Dinamarca e Grécia. A Grécia que foi campeã do primeiro torneio que eu me lembro, da Eurocopa, em 2004, é aquela final entre Grécia e Portugal do Filipão. E essa história de Portugal é legal porque Portugal sediava aquela Eurocopa, né, foi vice-campeão sendo anfitrião, e conseguiu sua vingança depois em 2016, né? Vencendo a dona da casa França na França. Com certeza. Outra final histórica aí, né? Porque o Cristiano Ronaldo saiu lesionado logo no início do jogo e todo mundo teve certeza que a França ia destruir dali em diante. E Portugal segurou 0-0 e fez um gol na prorrogação aí. Gol do grande Ederzito. E a França que já era aquele time que viria a ser campeão do mundo 2 anos depois. Não sei nem se dá pra dizer que eles ficaram muito chateados, não. Recuperaram rápido. Mas podia ter ganho os 2, né? Podia ter ganho os 2. Em casa ainda, né? Ia ficar bonito. Passando então aí pros grandes artilheiros da história da Eurocopa, não podia ser diferente. Cristiano Ronaldo aí com 9 gols é um deles, junto do Platini, que fez todos os seus 9 gols em 1984. Ele só disputou uma Eurocopa aí e fez 9 gols nela. O Cristiano Ronaldo que já tem 4 Eurocopas no currículo e vai para a 5ª agora e com certeza, eu diria, vai se tornar o maior artilheiro da história da Eurocopa. Ele que já é o maior artilheiro da história da Champions. E provando aí mais uma vez, né, como ele é muito superior ao Messi, que tem 0 gols em Eurocopa, realmente uma diferença gritante entre os dois jogadores. Absurdo. É inacreditável, né? O Messi realmente incompetente. Fazendo uma comparação justa aqui, o Cristiano Ronaldo tem 2 finais de Eurocopa, um vice e um título, né? E o Messi tem 0 títulos de Copa América. Então, né? E pelo menos 2 vices aí que eu me lembro. Exatamente. São as imagens mais felizes que a gente tem da Argentina aí, né? É ver o Messi sendo vice-campeão de tudo. Mas, a favor do Messi, a gente pode dizer também que o Cristiano Ronaldo tem 0 gols em Copa América também. Então, uma marca aí realmente decepcionante. Lamentável, lamentável. Copa América, em verdade seja dita, tem até chance do Cristiano Ronaldo jogar, porque, né? Catar, Japão, qualquer coisa tá jogando, então... Daqui a pouco traz Portugal também. Inclusive ia ser muito legal, ia adorar ver um campeonato aí com Brasil, Argentina e Portugal. Portugal já é uma extensão do Brasil, né? Pra trazer pra Copa América é facinho. Com certeza. O difícil ia ser trazer Portugal e Espanha pra Libertadores da América, né? Ia dar problema. E o Platini, que além de ser artilheiro aí da Eurocopa, também foi por muitos anos aí presidente da UEFA, né?
ele foi também o principal entusiasta aí dessa edição de 2020 meio diferente, né? Desde a criação da Euro, né, que, aliás, o nome oficial da Euro até hoje a gente chama aqui no Brasil de Eurocopa, mas o nome oficial é Campeonato de Futebol Europeu, e esse nome Eurocopa pegou no Brasil aí, não sei exatamente porquê, mas é um nome bem legal até. O nome é muito melhor, né, Eurocopa. Muito mais bonito. Aprenderam com a gente aqui, né, que nomeamos a Copa dos Campeões de Copa de Cocopa. A gente já nomeou filhos das pessoas, né, tipo o Espiridão Bolas, e agora a gente nomeia campeonatos também. Tá certo. Mas essa edição da Eurocopa de 2020, como o Henrique falou, a primeira Eurocopa foi em 1960, então essa Eurocopa está comemorando aí 60 anos da primeira edição da Eurocopa. A Eurocopa, que tradicionalmente sempre é realizada aí em um país sede único, né, que nem geralmente é a Copa do Mundo também, que apesar aí de 2002 ter sido lá Coreia e Japão, a Eurocopa também geralmente é assim, apesar da gente ter algumas exceções, né, em 2000 foi Bélgica e Holanda, aí depois 2008 a Áustria e Suíça, em 2012 Polônia e Ucrânia. E até essas exceções, tanto da Euro quanto da Copa do Mundo, são dois países que são muito próximos, né? Que têm ligações também. Então, meio que funciona como uma coisa só, de qualquer maneira. Sim, são próximos num sentido geográfico, mas também num sentido cultural, né? E também, assim, países que dificilmente sediariam se tivessem que ser a única sede, né? Países menores, né? Junta dois países pequenos, dá um país decente. Tipo isso. Com todo respeito aí aos países que foram escolhidos. Em termos de tamanho mesmo. Assim, igual assim, se juntar a Argentina com algum outro país, talvez dê um país decente, né? A próxima Copa América vai ser sediada Brasil e Argentina. Nossa, essa é uma coisa linda. Mas para comemorar os 60 anos da primeira edição da Eurocopa e também, como a gente tem falado aqui, para também comemorar a União Europeia, né, como um todo, o Platini e a UEFA tiveram a ideia de realizar a Eurocopa de 2020 sem necessariamente ter um país sede e sim espalhar a Eurocopa pela Europa inteira. A ideia inicial era ter 13 cidades sede em 13 países diferentes pela Europa. A gente vai ver que até fora da Europa. Isso foi decidido lá atrás, na verdade, em 2012, que tiveram essa ideia de fazer esse torneio assim. Então a UEFA recebeu 19 candidaturas de diferentes cidades, uma por país, e escolheu 13 cidades para receber a Eurocopa de 2020. Foram elas Amsterdã, na Holanda, Baku, no Azerbaijão, apesar do Azerbaijão, na verdade, nem ficar na Europa, o Azerbaijão fica na Ásia, mas a seleção do Azerbaijão faz parte aí da UEFA, né? Então compete na Eurocopa. Bilbao, na Espanha, Bucareste, na Romênia, Budapeste, na Hungria, Copenhague, na Dinamarca, Dublin, na Irlanda, Glasgow, na Escócia, Londres, na Inglaterra, Munique, na Alemanha, Roma, na Itália e São Petersburgo, na Rússia. Então você vê que realmente está espalhada aí no continente inteiro, né? E aí a 13ª cidade, porque eu só listei 12 até agora, para quem estava contando, foi Bruxelas, na Bélgica. Bruxelas que, no momento da candidatura, se comprometeu a construir um estádio novo, que até se chamava Estádio da Eurostadium, mas de lá para cá eles acabaram tendo aí problemas para construir o estádio, e em 2017 a UEFA acabou tirando a candidatura de Bruxelas e diminuindo o número de sedes para 12 sedes. Só para falar de algumas outras candidaturas que acabaram não sendo aceitas, nós tivemos a Bielorrússia, a Bulgária, Israel, Macedônia do Norte, Suécia e País de Gales também submetendo, somando aí as 19 candidaturas. E aí a gente vai botar até uma imagem aí no nosso Instagram para vocês terem uma ideia melhor aí de onde ficam todas essas cidades que foram escolhidas e realmente como elas estão aí espalhadas pela Europa inteira. Das 12 sedes selecionadas aí pela UEFA, 8 cidades nunca tinham recebido um jogo de Eurocopa e 7 países nunca tinham recebido. A única cidade aí que não era um país novo é Bilbao. A Espanha já sediou a Eurocopa, mas Bilbao não era uma das cidades sedes. Eu achei legal, inclusive, ser Bilbao aí, né? E não Madrid ou até Barcelona. Até pelo que a gente já falou, Bilbao faz parte do País Basco, né? A gente falou disso no episódio da Pelota Basca, o 29. Claramente uma homenagem do Platini ao nosso episódio 29, né? Isso é fato. Justamente. Não resta dúvidas. E os 7 países que nunca tinham recebido uma Euro e vão receber pela primeira vez são Azerbaijão, Dinamarca, Hungria, Romênia, Irlanda, Rússia e Escócia.
E aí essas 12 sedes, para não ficar uma confusão louca de pessoal viajando para um lado e para o outro, foram divididas através dos 6 grupos, né? Hoje em dia, como o Henrique falou aí, a Euro tem 24 times, são divididos em 6 grupos de 4, e essas 12 sedes foram divididas entre os 6 grupos, com 2 sedes por grupo. Então nós tivemos Roma e Baku no grupo A, São Petersburgo e Copenhague no grupo B, Amsterdã e Bucareste no grupo C, Londres e Glasgow, que é um dos mais interessantes aí, no grupo D, Bilbao e Dublin no grupo E, e o grupo F ficando com Munique e Budapeste. E o interessante também dessa edição de 2020 é que pela primeira vez na história da Eurocopa, o país sede ou os países sede não se classificavam automaticamente para o torneio, né? Então não dava para ter 12 times já automaticamente classificados para um torneio de 24. Já ia metade já começava pronto, né? Justamente. Essa é a Eurocopa mais difícil das últimas décadas, né? Para você se classificar. Então todos os países sede aí tiveram que se classificar através das eliminatórias, mas o que foi interessante foi que a UEFA fez que, se um dos países sede se classificasse, ele automaticamente cairia no grupo do qual a cidade sede faz parte. Ou seja, se a Itália se classificar para a Eurocopa, como se classificou, ela automaticamente jogaria no grupo A, que é o grupo que está sendo sediado em parte pela cidade de Roma. E aí, no dia 30 de novembro de 2019... foi realizado o sorteio dos grupos da Eurocopa de 2020, e isso a gente vai falar um pouco mais no nosso próximo segmento. As oitavas de final em diante são realizadas aí nas diferentes sedes, né, e não tem mais a preferência pela seleção da casa, né, e a semifinal e a final serão então todas realizadas em Londres, mas então teremos aí, curiosamente, né, a Euro Pan-Europeia de 2020, com as semifinais e finais sendo realizadas na capital do Reino Unido, que não faz parte mais da União Europeia. Pois é, quando programaram esse torneio, acho que não estavam sabendo ainda do Brexit, né? Mas o que a gente pode ter certeza é que não teremos um campeão vencendo em casa, né? Porque, como a gente gosta de falar aqui, a Inglaterra, né, decepciona sempre. Inclusive, eu acabei não falando, mas a Inglaterra é o país com mais participações a nunca chegar na final. Ela já foi 9 vezes para a Eurocopa e nunca chegou nem na final da Eurocopa. O tamanho da vergonha. É complicado. Hora da resenha. No Hora da Resenha dessa semana, que está estreando aqui a nossa nova temporada, a gente vai dar uma analisada aí, primeiro no formato, né? Eu queria pegar a opinião aí de vocês sobre o que vocês acharam desse formato, mas também sobre os jogos, né? A gente vai ver que os grupos ficaram bem fortes aqui. Eu queria perguntar aqui para os meus co-apresentadores o que vocês acharam aí dessa edição pan-europeia aí da Eurocopa. Na verdade, eu gostei muito dessa ideia aí, como um meme quase, né? Como zoeira, porque não é para acharem legal e começarem a fazer isso o tempo todo, né? Mas como uma edição única, especial aí, né? Comemorativa, eu acho que vale. E assim, falando da zoeira, né? Se 2020 foi esse ano trágico como foi, que 2021 seja o ano da zoeira, onde uma competição tem 12 sedes em 12 países diferentes e tá todo mundo viajando para lá e para cá para jogar futebol. Eu gostei também dessa ideia de ter vários países sede. Acho que fica divertido. Até essa divisão dos grupos aí que o Tanque falou, com vários países jogando em casa, é mais um atrativo, né? Você ter aquela torcida que torce de verdade do seu país que tá ali na sua frente. Normalmente, assim, eu não gosto muito dessas ideias do Platini, principalmente de outras pessoas aí da UEFA e da FIFA, de ficar aumentando esses torneios, né? Copa do Mundo com 48 países, pra mim, não cola. A própria Eurocopa, quando aumentou de 16 para 24, assim, eu já fiquei um pouco em dúvida, porque você começa a enfraquecer um pouco o torneio, né? Com aquelas seleções não tão boas assim, principalmente a Copa do Mundo. E a gente sabe que é o dinheiro que fala mais alto, né? Pra esse aumento aí dos times. Eles querem mais jogos, eles querem mais renda. Mas em relação à Eurocopa, eu acho que até funciona, porque a Europa realmente tem muitas seleções fortes, e acabava que muitos desses times ficavam fora da Eurocopa. E especificamente, como o Henrique disse aí, por ser uma edição de aniversário, né, acho que é um modelo legal. E acho que vai muito nesse sentido aí do mundo todo de globalização, de você realmente acabar com as fronteiras políticas, de você ter menos nacionalismo necessariamente e ter mais um torneio continental, embora você ainda vá torcer, obviamente, pelo seu país de origem, né?
Com certeza. Eu só queria dizer aqui que eu também não gosto nem um pouco das ideias do Platini. A pior delas, pra mim, foi ter derrotado o Brasil em 86. E justamente pelo que o Filó falou aí, foi por isso também que a gente quis juntar aqui esse episódio da Eurocopa com a criação da União Europeia, que realmente, né, faz sentido, é justamente essa ideia aí da edição, é tentar unificar a Europa e romper essas barreiras entre os países, né? Só para dar a minha opinião aqui em relação a isso, eu acho que vai ser uma edição bem diferente, né? Porque até os times podendo jogar em casa, isso sem dúvida vai fazer uma diferença grande. E eu sempre gosto também do negócio de ser sempre dentro de um país e você conhece todas essas cidades menorzinhas. Mas, para responder aí o Henrique que falou da zoeira, apesar da gente pensar assim, pô, são 12 países que vão estar jogando, ter que viajar e tal, tudo isso, a Europa não é um continente tão grande assim, né? Se você pensar que na Copa do Mundo do Brasil teve jogo em Porto Alegre e em Manaus, isso já é muito mais do que tudo que está sendo coberto aí para essa edição de 2020 da Eurocopa, né? É normal, é como se fosse um time europeu que viaja aí pra jogar a Champions League, né? E a maior viagem vai ser entre os países que vão jogar no grupo A, que é entre Roma e Baku. Mas, tirando isso, as outras viagens não são, assim, grandes viagens, não. Acho que a maior viagem foi incluir o Azerbaijão aí, né? Como sede, que nem na Europa fica. Só Tini gosta de dar uma viajada também, né? Mais uma das ideias. A gente sabe que o Azerbaijão tem uma grana pesada, né? Então deve ter comprado essa vaga aí. Comprou o GP de Fórmula 1, né? Como a gente já falou aí no episódio de Mônaco. E comprou a vaga também na sede da Eurocopa 2020. E para falar dos grupos e dos confrontos, vou começar pegando aqui a deixa que o Filó falou, do aumento do número de times e da introdução de países mais fracos. Apesar disso, essa edição aqui de 2020/2021 só tem 2 países novos que vão estar fazendo aí a sua estreia na Eurocopa. Um deles é a nossa gloriosa Finlândia, né, que a gente falou bastante aí no nosso episódio 30, que se você não ouviu, é o nosso especial de Natal e vale muito a pena você dar uma conferida. E o outro país estreante é a Macedônia do Norte, que até recentemente era conhecido só como Macedônia, mas aí teve uma treta com a Grécia, porque a Grécia tem a região da Grécia que é chamada de Macedônia, que é da onde veio o Alexandre o Grande, tudo isso. E a Grécia pediu, entre aspas, para a Macedônia mudar o nome para Macedônia do Norte, que é um dos ex-países da Iugoslávia. E isso nos leva aqui aos grupos que eu vou listar. No grupo A, que tem sede na Itália e no Azerbaijão, o Azerbaijão não se classificou, então o grupo é Itália, Turquia, País de Gales e Suíça. Grupo B, sediado na Dinamarca e na Rússia. O grupo é Dinamarca, Rússia, Finlândia e Bélgica. O grupo C, que é sediado na Holanda e na Romênia, a Romênia não se classificou, então o grupo é Holanda, Ucrânia, Áustria e a nossa Macedônia do Norte. O grupo D, que é sediado na Inglaterra e na Escócia, esse é um dos mais interessantes, é Inglaterra, Croácia, Escócia e República Tcheca. O grupo está forte também. Grupo E, sediado aí na Espanha/País Basco, né? Fazendo a nossa ligação aqui ao episódio 29. Na Espanha e na Irlanda, a Irlanda acabou não se classificando, a Irlanda que está numa fase bem ruim aí com a seleção. Então o grupo E é Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia. E finalmente o grupo F, que esse sim é um grupo da morte daqueles, sediado na Alemanha e na Hungria. Os 2 países se classificaram, então o grupo é Alemanha, Hungria, Portugal e França. A Hungria que se ferrou nessa aí. Quis ser boazinha, sediar o grupo. É isso que eu ia falar. Os grupos já é Portugal, França e Alemanha. E a Hungria, que pelo menos está jogando em casa, né? Então não sei até que ponto vai ser também tão fácil assim de jogar contra a Hungria em casa. Não acho que vai ser muito fácil, não. Agora, se fosse a Hungria de 54, né? Saudosa. Aí... Bons tempos. A Hungria que vai jogar na Arena Puskás, né? O estádio nacional aí da Hungria. E esse grupo da morte aí, porque os 4 melhores terceiros colocados também se classificam, né? Mas corre o risco de, nesse grupo da morte aí, o terceiro ficar até de fora. Mas vai ser legal de ver. Eu acho que, pra mim, os 2 grupos mais fortes, realmente, como você falou, são esse grupo F aí, que né, não tem nem o que falar, e o grupo D, que ficou interessante. Não sei nem se é de forte, mas é porque eu consigo ver até a Inglaterra aí fazendo mais um vexame e sendo eliminada em casa aí, seja pra Croácia, pra República Tcheca, né? Às vezes até a Escócia apronta alguma coisinha. Esse grupo é forte, sim. Inclusive a Croácia, vice-campeã do mundo,
República Tcheca, né, sempre tem tradição. Como a gente gosta de falar, a Inglaterra deixa a desejar, então quem sabe a Escócia não surpreende aí, belisca com o 3º lugar e se classifica. Pois é, eu vou ter que torcer para isso. E esse confronto aí Escócia e Inglaterra também vai ser bem interessante, realmente. Com certeza. A gente falou bastante da Escócia também aqui já no podcast, e é um jogo aí para marcar no calendário. E no grupo C também, né, eu vou ter que torcer aqui para a Macedônia do Norte conseguir aquela zebra aí, tirar a Áustria e a Ucrânia, talvez, né? Porque quero que a Macedônia do Norte vá longe aí. Como o Henrique falou, com esse número de 24 seleções na Eurocopa, fica um negócio meio estranho a classificação para as oitavas de final, porque se classificam os 2 melhores de cada grupo e os 4 melhores terceiro colocados. Ou seja, dos terceiro colocados, só 2 não se classificam, né? Então também passa bastante gente aí para as oitavas de final, né? Não é lá muito difícil se classificar. E a gente já falou bastante aqui do grupo F e do grupo D, que são os mais difíceis, mas eu queria trazer também aqui o grupo B, que pelo menos na minha opinião tá um grupo bem nivelado aí, com Dinamarca, Bélgica, Rússia e Finlândia. A nossa querida geração belga, vamos ver o que eles fazem, né? E eu queria torcer aí para nossa Finlândia, terra do Papai Noel. Então por que não, né, fazer milagre aí na Eurocopa? É verdade. Estaremos torcendo para a Finlândia. Acho que a Itália tem chances aí também de, mais uma vez, deixar a desejar, né? Com essa seleção mais ou menos, que eles estão aí há anos. Tem um grupo que parece fácil no papel, mas Suíça, Turquia e País de Gales não são seleções ruins. E jogar em casa, né? Jogando em casa é um pouco mais fácil. Vale lembrar que o País de Gales foi semifinalista na última Eurocopa. E Gales sempre tem aí o Bale, né? Que pode surpreender. E o nosso glorioso Ryan Giggs como técnico. E a Holanda, que talvez tenha aí o grupo mais tranquilo, com Áustria, Ucrânia e Macedônia do Norte. E para a gente prever aqui quem será o campeão, acho que a gente pode listar alguns favoritos aqui. Na minha lista de favoritos entram apenas França e Croácia, né, os últimos finalistas aí da Copa do Mundo, são seleções realmente muito fortes. Portugal também, Cristiano Ronaldo, último campeão europeu. Alemanha sempre, né, pode deixar de fora. Espanha. Não vou botar a Itália aqui na minha lista, nem a Inglaterra, muito menos. Vou fechar a minha lista com a nossa gloriosa seleção da Bélgica, a geração belga, marca registrada. Não dá muito para fugir desses aí. Não dá para dizer que Itália e Inglaterra são zebras, mas são zebras. Eu vou fazer minha aposta aqui, então. Eu acho que Cristiano Ronaldo vai levar o bicampeonato, dessa vez jogando a final. E vai se tornar o maior artilheiro, isso aí é difícil de não ser, né? Se tornar o maior artilheiro da história da Eurocopa. Eu não vou discordar aqui dos meus co-apresentadores, mas eu queria trazer aqui talvez a surpresa da Eurocopa, que eu vou botar como sendo a Polônia, no nosso glorioso Leva. Melhor do mundo, olha rapaz. Lá, melhor do mundo. Melhor do mundo de 2020. E por que não, num grupo aí relativamente fácil com Espanha, Suíça e Eslováquia, pode avançar e eu acho que pode ir longe. Quem sabe, Polônia campeã da Eurocopa de 2020. Seria legal, eu torço. Isso é bonito. Seria interessante. Uma outra possibilidade interessante que a gente não acredita, mas que seria até legal de ver, é a Inglaterra sendo finalmente campeã de alguma coisa, né, em casa. E como a gente falou, a final vai ser em Londres, então quem sabe? E até porque a única vez que a Inglaterra foi campeã de alguma coisa foi em casa. A Copa do Mundo de 66 foi na Inglaterra. E aquele gol polêmico, né? O problema dessa edição aqui da Eurocopa é que tem VAR, tem o chip na bola, então se a bola não entrar o pessoal vai saber. Complica também os caras, né? Complica pra Inglaterra. Agora, quem eu sei que não vai ser campeã da Eurocopa é a Argentina, né? Essa seleção realmente não vai ganhar nada. A Argentina sempre marcando aqui o fim dos nossos episódios, né? Impressionante. Mas já que a gente já deixou os nossos palpites e também o pessoal que não vai ganhar a Eurocopa 2020, a gente aproveita para fechar aqui o nosso 31º episódio, sempre pedindo para vocês irem lá e curtir a gente nas redes sociais. A gente tá como @orabolaspod no Instagram e no Twitter. E eu aproveito para agradecer aqui aos meus amigos de comunidade Orabolianas. Valeu, Filó, valeu, Henrique. Todos nós aqui, nós três e os nossos ouvintes também, né, formamos essa lindíssima e gloriosa comunidade Orabolianas. Então um abraço para todo mundo aí e Dodrugata Sedmica, que é até a semana que vem em búlgaro, uma das línguas de novo da União Europeia. Bom, vocês me desafiaram e eu descobri que existe uma espécie de escorpião que solta um sibilo. Então... Meu Deus...
Cuidado aí com a picada do Henrique, que é perigosa, hein, gente? Opa! Ai. Tirem as crianças da sala. Ela é venenosa e 2 vezes mais venenosa ainda contra argentinos. Sem dúvida nenhuma. Contra argentinos, né? Aí é um enxame de escorpião. Sei que escorpião não se fala enxame, mas como eu não sei qual o coletivo de escorpião, vai enxame mesmo. Mas então, Doslednata Nedela, que é até semana que vem em macedônio, porque é a minha nova seleção. Ó. Agora, além de argentinos, os gregos também são inimigos do Henrique. Colecionando apelidos e inimigos por toda parte. Então é isso, galera. Obrigado por nos acompanhar no começo desse novo ano, nova temporada aqui do Hora Bolas. Até semana que vem. Abraço.